sou a Estela Campos, eu sou editora de carreira do Valor, e eu recebo sempre profissionais que vão falar coisas que podem acrescentar aí para a sua carreira e para a sua vida profissional. Bom, hoje o nosso tema vai ser como melhorar a sua marca pessoal nas redes sociais. Bom, e para falar disso, né, ninguém melhor do que um super especialista no assunto como o Cristiano Santos, né? Olha, para quem não conhece o Cristiano, olha, ele é top voice do LinkedIn, ele é professor de mídias sociais, consultor, palestrante internacional e, mais que tudo, um case de sucesso. Então, ele tem dicas muito importantes que podem ajudar todos os profissionais a melhorarem aí na sua imagem. Tudo bom, Cristiano? Tudo bem, Estela? Olha, eu acho que seria legal, como eu sei da tua história, a tua história é muito legal. E, na verdade, você foi uma pessoa que descobriu o poder do LinkedIn, por exemplo, e usou isso a seu favor, né, para construir tua carreira. Conta um pouquinho como é que foi isso, como é que você descobriu isso? Muito bacana, Estela. Eu começo a trabalhar com o LinkedIn mais ou menos ali de 2013 a 2014. Eu assisti uma palestra no Brasil em 2013 do Pedro Caramês, que é um português que é grande especialista em Portugal de assuntos de LinkedIn e carreira. E eu lembro que quando eu assisti a palestra dele, eu fiquei muito apaixonado pelo LinkedIn. Falei assim, poxa, eu não sinto aqui no ambiente de mídias sociais a galera falando muito de LinkedIn aqui no Brasil. E aí eu falei assim, poxa, por que não criar assim uma comunidade ou um grupo para poder falar disso? E eu criei um grupo no Facebook. Por que eu criei no Facebook? Porque é no Facebook que eu sinto que tem muita gente com dúvidas sobre LinkedIn. Criei esse grupo em 2014 chamado LinkedIn Brasil de A a Z. E eu lembro que quando eu criei esse grupo, ele começou ali com 10, 20 pessoas, e eu sempre ali animado querendo postar conteúdo sobre LinkedIn, dar dicas, tirar as dúvidas das pessoas. E quando eu vi, a coisa começou a crescer, muita gente começou a entrar no grupo. Eu tinha uma chefe que trabalhava comigo na Editora Globo, era Ana Brambila, ela era minha professora de mídias sociais e foi uma das pessoas assim responsáveis para indicar meu nome para Casper Libero e para o Senac, onde eu comecei a dar aulas de LinkedIn nesses lugares em 2014 e, de repente, quando eu vi, o grupo cresceu, as pessoas começaram a me convidar para dar aula sobre o assunto e a cada vez que eu postava sobre o meu trabalho, não só com LinkedIn, mas com mídias sociais nas redes, mais convites vinham, mais gente descobriu o meu trabalho e hoje, graças a Deus, esse grupo tem 18 mil pessoas, inclusive funcionários do LinkedIn estão lá dentro e, de repente, quando a gente vê, a coisa estoura, começou a vir convite de palestra, tudo mais. Eu costumo dizer, né, que o que eu falo para as pessoas na sala de aula, nas palestras sobre o uso das redes sociais para falar de nós mesmos, não é uma coisa que eu apenas ensino por conceito. Eu aplico isso no meu dia a dia e há 6 anos eu construo uma carreira principalmente divulgando um pouco do meu trabalho e os resultados dele nas redes sociais. Você já foi até em Tóquio, né, se não me engano, para fazer palestras sobre isso? Exatamente, eu recebi convites, na verdade, o ano passado, para Tóquio e também para Nova York, nos Estados Unidos, tudo através das redes sociais, de pessoas que não me conheciam, mas que numa busca encontraram o meu perfil e de repente começaram a ler um pouco mais sobre o resumo que está no meu perfil do LinkedIn, viram minhas postagens e falaram assim, Cris, a gente queria você aqui palestrando para brasileiros que moram nos Estados Unidos e também no Japão sobre esses assuntos de mídias sociais, marketing digital e marketing pessoal. Então, acho muito legal que, assim, de Jundiaí, onde eu moro, aqui interior de São Paulo, através de uma tela, através de conversas que eu gero através das redes sociais, conversando com as pessoas, essas oportunidades foram se abrindo e é isso que eu quero levar para as pessoas, de quanta coisa pode aparecer quando a gente usa realmente as redes sociais para poder mostrar o melhor do nosso trabalho, né? Bom, então vamos começar a dar as dicas para as pessoas como melhorar e ficar esperto aí nas redes sociais. Primeiro, uma pergunta importante, Cristiano. Você acha que para você ter uma boa performance aí nas mídias sociais, você precisa estar presente em todas as redes, tipo Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ou é melhor você escolher uma e focar naquela? Importantíssimo isso, Estela. Pensa uma coisa, né? Nós não vamos ter tempo hábil, nem dedicação total para todas as redes sociais, porque isso demanda muito tempo mesmo. Isso demanda, assim, uma atenção em pesquisar público, pesquisar linguagem e tal. Então, naturalmente, nem todo mundo vai criar o seu perfil em todas as redes. Primeiro, eu tenho que pensar
qual é a minha identidade, porque às vezes eu posso falar assim, poxa, a minha linguagem, o meu público e as pessoas com quem eu converso fazem muito sentido dentro do LinkedIn, mas não faz no TikTok, por exemplo. Um exemplo bem clássico assim. E outra, eu tenho que pensar qual é a rede que me dá mais retorno. Retorno em contatos que realmente me chamam depois ali por mensagem privada, me oferecendo algum tipo de negócio, emprego, alguma coisa. E claro, eu tenho que ver também qual é a rede que me dê. Eu tenho mais linguagem ali, eu tenho mais conteúdo para entregar dentro da linguagem que aquela rede tem. Então eu tenho muitos alunos que de repente falam assim: poxa, Cris, eu tenho Instagram e Facebook, e de repente o LinkedIn é para eu contar um pouquinho da minha carreira profissional. Mas elas começaram a trocar um pouco as redes de entretenimento para a rede profissional, dispensar um pouco mais de tempo que elas gastavam naquelas outras redes, para quê? Para elas começarem a criar um nome também nessas outras redes. Então, é o primeiro mito. Eu não preciso estar em todas as redes com a mesma força, com a mesma atenção. Eu tenho que dar atenção para aquelas redes que fazem mais sentido para o meu público e para a minha persona, que é a minha linguagem dentro das redes, né? Agora, vamos, então, por exemplo, para quem está com objetivos profissionais, né? Que é agora, como é que você começa, por exemplo, no LinkedIn, né? Que nós estamos falando, como é que você começa a construir o que a gente chama de perfil campeão? Boa. A galera fica sempre muito ansiosa, Estela, com esse tal de perfil campeão, que é uma métrica que o próprio LinkedIn mostra, né? Ele coloca lá assim uma estrelinha dentro do seu perfil e conforme você vai preenchendo os campos, naturalmente você vai ganhando esses degraus que você vai subindo lá e uma hora aparece lá, seu perfil está campeão. Esse perfil campeão é um perfil de preenchimento que ele considera principalmente o quê? Que você preencheu os campos básicos e necessários para você começar a aparecer um pouco mais no LinkedIn. Por exemplo, quando você vai lá e coloca uma boa capa, que é aquele fundo do seu perfil, coloca uma capa, coloca uma boa foto de perfil também, você coloca um título forte, que é aquele título abaixo do seu nome, que tem até 90 caracteres e onde você pode vender quem é você, quais são seus cargos, quais são as coisas que você atua no mercado. Então eu costumo dizer que aquele título é um slogan sobre você. Aí eu passo um pouco mais para baixo, vou para uma área chamada sobre, que é um resumo, que é onde eu tenho até 2.000 caracteres para poder contar um pouco melhor quem sou eu, o que eu já fiz na minha carreira, o meu histórico e, claro, de preferência em primeira pessoa, como se fosse mesmo uma carta de apresentação. Então eu já uso esses campos aí. Nome, foto, título, sobre. Depois eu tenho uma área chamada em destaque, onde eu posso colocar também materiais visuais, links, vídeos, fotos do meu trabalho. Começo a preencher as experiências, as descrições de cada experiência, isso é muito importante, porque as pessoas estão preocupadas às vezes em só colocar o cargo e o período de onde elas trabalharam e não colocam as descrições. E as descrições são muito importantes porque as palavras-chave que você coloca ali, os cargos que você já realizou, os sistemas que você já mexeu, valem tudo para o sistema do LinkedIn de busca. Então, quanto mais palavra-chave você tem no seu resumo, no seu título e nessas descrições das suas experiências, o seu perfil pode aparecer mais também. E aí você pode colocar suas competências, coisas que você domina, que tem lá um campo chamado competências e recomendações, que cabem até 50 competências. Vou preencher as conquistas, onde eu posso colocar projetos, idiomas, posso colocar livros que eu escrevi, a área de publicações, cursos, certificações. Quando você vai preenchendo isso como um todo, Estela, o que vai acontecer? A própria inteligência do LinkedIn vai perceber que o seu perfil fica campeão porque você, na verdade, está aparecendo mais dentro da rede. Só que eu costumo dizer, esse é o primeiro passo. Eu vou começar a preencher um perfil no LinkedIn para ganhar visibilidade, para começar a montar conexões, para daí então eu começar a aproveitar a parte mais bacana que eu chamo do LinkedIn, que é networking e conteúdo. Mas o primeiro passo para qualquer pessoa que vai entrar agora no LinkedIn, pô, Cris, eu não uso muito o LinkedIn ainda. Entrem e comecem a construir esse perfil passo a passo, vá preenchendo com calma cada campo, porque um perfil bem preenchido vai te colocar em resultados de busca e não só isso. Cria uma reputação digital, você faz um marketing de si mesmo que ajuda as pessoas também até aceitarem seus convites e te adicionarem. Por quê? Poxa, olha essa pessoa, olha esse profissional que está aqui me adicionando, que bacana, quero fazer conexão com ele sim. Então a gente já está, de uma certa forma, preenchendo e fazendo o nosso marketing pessoal, né? Quer dizer, um perfil, às vezes você tem aquela pessoa que não preencheu o negócio, né, com pouca coisa,
é até uma coisa ruim de você deixar no ar, né, Cristiano? É melhor não Exato. ter do que ter mal preenchido? Exato. Vamos falar a verdade, né? Qualquer um de nós temos um histórico profissional. Até as pessoas que ainda estão estudando, estão na universidade, estão começando um estágio, não é se preocupar em colocar que é um estagiário no LinkedIn. Na verdade, dentro do seu cargo de estagiário, o que você faz de verdade? Colocar essas funções valoriza o seu perfil e outra, você passa uma boa impressão para a pessoa que está, de repente, visitando o seu perfil. O que é importante? As pessoas pensarem que eu tenho que ter um perfil muito bem preenchido para eu poder vender melhor as minhas habilidades. E eu costumo dizer uma coisa, Estela, é um pouco cultural isso. Nós aqui no Brasil, nós crescemos às vezes assim numa cultura de pessoas que falam assim, ó, olha, não mostra muito o que você sabe não mostra aí o que você faz, porque vai ter muito olho gordo, bem aquele dito popular, né? Cuidado com o olho gordo, cuidado com a inveja, se você falar que você é bom, vai ficar muita gente aí de olho no seu trabalho e vai até fazer a coisa dar errado. Só que existem formas, sem você ser arrogante, sem você ser uma pessoa assim pedante, de mostrar o seu trabalho e mostrar o quão ele é bom, de uma forma que ajude as outras pessoas, eu costumo dizer. Ao invés de só falar assim, ó, oi, eu sou ótimo, sou bom, olha como eu sou lindo e sou legal, como o meu trabalho é importante para a sociedade. Não. Por que você não prova isso trazendo um pouquinho da sua experiência em forma de conhecimento e conteúdo que dê dicas para as pessoas poderem aprender com você? Hoje o que as pessoas gostam muito no LinkedIn é de acompanhar pessoas que trazem dicas, que trazem alguns macetes sobre alguma coisa da carreira dela também que elas passaram, alguma dificuldade, algum momento que de repente elas viveram aquele momento da virada. Elas têm que trazer essa experiência pessoal e profissional para que as pessoas principalmente se inspirem. Elas querem se inspirar e aprender. Então, fazer marketing pessoal, preencher um perfil para mostrar que realmente você tem coisas para contar, vai muito além do que apenas se mostrar. Na verdade, você pode estar ajudando outras pessoas que estão em outros momentos de carreira para aprender com você, se inspirar e ter conhecimento que pode ajudar elas principalmente a encontrar o caminho que elas precisam para poder, às vezes, chegar no mesmo caminho que você está ou seguir a mesma trajetória, né? Agora, vamos dizer, uma pessoa que acabou de perder o emprego, né? Que agora na pandemia, tanta gente procurando, né? Que foi dispensado e tal. Como é que ela comunica isso nas mídias sociais? Como é que é o jeito certo de você se colocar no mercado, né? Porque as pessoas ficam em dúvida, em busca de oportunidade ou não. Como é o jeito certo que a Boa, gente olha, pode fazer? hoje nós temos dois caminhos, Estela. Pensa uma coisa comigo, ó. Tem pessoas, por exemplo, que naturalmente, quando elas estão em busca de recolocação, acabaram de perder o emprego, tal, elas vão lá no LinkedIn e colocam isso tanto no título ou no resumo ou em alguma descrição do LinkedIn. A gente sempre fala que o orientado, até assim, a dica bacana é você evitar colocar esses termos no seu resumo, no seu título, porque não são termos de busca. O simples fato de você colocar no LinkedIn que você saiu da última empresa, para os usuários que estão buscando, para os recrutadores, eles já sabem que você está em recolocação. Ele já sabe que você, de uma certa forma, em busca, né, de uma recolocação, ou que está, de repente, não trabalhando no momento, porque ele está vendo ali no seu perfil. Essas palavras te atrapalham porque elas tiram, na verdade, espaço de outras palavras que você poderia colocar de habilidade sobre o seu trabalho, para que as pessoas possam te localizar por tarefas, por coisas que você desenvolveu, por projetos que você realizou. Então a gente sempre fala assim, ó, evitem colocar esses termos em busca de recolocação, em busca de emprego, desempregado no perfil, porque realmente isso daí pode ficar negativo para o seu mecanismo de busca. Agora, existem algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com algumas correntes do bem. Elas postam na sua timeline, porque lembrando que a timeline é um espaço democrático e cada um vai criando a sua linguagem de acordo com o que ela acha que é a verdade dela também. Tem que fazer sentido a timeline dela. Eu tenho muito medo dessa questão de falar assim, ó, pode ou não pode postar. Eu acho que é muito particular isso. Cada um sabe da sua história, cada um sabe do seu momento e da sua necessidade. Então existem pessoas, por exemplo, que fazem posts contando que acabaram de perder o emprego, principalmente nesse período de pandemia, e que estão se disponibilizando para o mercado e colocam nesse post da timeline os tópicos sobre o que elas fazem, o que elas gostariam de fazer, sobre o que elas gostariam de falar ou trabalhar. Vamos dizer assim, eu quero me especializar nisso e quero trabalhar com isso. E a gente vê na própria rede uma movimentação de pessoas tentando ajudar. Pessoas que vão nos comentários e colocam assim, marcam um arroba de algum outro nome, de um outro profissional de uma empresa para indicar. Tem pessoas que conseguiram emprego dessa forma, só que tem que tomar um grande cuidado.
Se isso começa a ficar muito assim, banal, todo mundo faz esse post, todo mundo do mesmo jeito, e de repente não é mais uma verdade sua, mas apenas uma tentativa de querer chamar atenção na rede ou ganhar likes e tudo mais, você pode esbarrar num outro problema, que é o quê? As pessoas começarem a achar que isso daí não é real e sincero. E aí, quando começa a ficar parecendo robotizado, apenas uma formulazinha de copiar e colar, aí a gente começa a sentir as pessoas, na verdade, não interagindo como deveriam. Então, eu sempre falo assim, ó, não é um problema você comunicar a sua rede, na sua timeline, por exemplo, que você está em busca de recolocação. Só tome um cuidado para não falar apenas disso e as pessoas começarem a falar assim, poxa, eu queria também conhecer outras coisas. Por que a gente não usa esse momento que a gente quer aparecer para o mercado e traz um pouco de conhecimento sobre os assuntos que você domina para as pessoas entenderem quem te segue e falar assim, ó, olha, eu sei que a Estela está procurando uma recolocação, mas olha, a Estela entende, por exemplo, de marketing digital, e ela faz uns posts com os conteúdos tão bacanas, realmente ela tem um debate muito legal sobre isso, ela entende desse assunto. Foque em mostrar o seu conhecimento, em fazer marketing pessoal daquilo que você sabe, daquilo que você entende, ao invés da gente fazer o post apenas de comunicação ou de solicitação. Eu tenho que interagir com a minha rede. E a interação ela tem que ser uma coisa 360. Eu não posso aparecer só quando eu peço. Eu tenho que ir interagindo também quando eu não estou precisando. Por isso que tem uma coisa que as pessoas falam, Estela, um dos melhores momentos para você interagir em redes sociais, principalmente o LinkedIn, é quando você ainda não está precisando, porque você vai mantendo contato, vai criando um network, vai criando um relacionamento, que na hora da necessidade, essas pessoas já estão conectadas a nós, já conhecem um pouco mais da nossa história e pode ser um pouco mais fácil nós abordarmos elas para poder pedir, de repente, uma ajuda aí, uma indicação para conseguir um novo emprego, né? Você colocou em 2 pontos aí que são importantíssimos, assim. Primeiro é o seguinte, como é você, a timeline, o que é legal você postar? Você, por exemplo, é interessante que você, se você é de uma área, você só poste assuntos daquela área para ganhar espaço na comunidade que você quer se relacionar, ou será que é legal você postar assuntos diversos para atrair todo tipo de gente, ou ampliar a sua, né, sua influência em outras áreas? Isso, Perfeito. Vamos pensar uma coisa, né? LinkedIn, uma rede gigantesca, 690 milhões de usuários no mundo, e a gente está falando de 43 milhões de usuários no Brasil. É natural que a gente vai ter na nossa rede pessoas que nos seguem, pessoas que são conectadas a gente, muita gente de diversas áreas. E claro que uma hora, se a gente ficar falando só às vezes de um mesmo assunto, ou falar apenas de uma coisa, pode de repente fazer com que os usuários sintam falta de alguma coisa. Mas o que eu recomendo? É claro que você tem que usar o marketing pessoal ali e principalmente mostrar para as pessoas o seu poder de um assunto. É claro, se você é especialista em algo, se você de repente assim tem uma grande especialidade num assunto, um grande conhecimento, lógico que muitos dos seus posts vão ser sobre isso, porque as pessoas te seguem às vezes até por esse conhecimento. Posso dar um exemplo? A Geisa Luz. Quem quiser seguir ela depois aí, Geisa Luz, ela é uma enfermeira que ela é especializada em doenças raras. E ela começou a trazer isso para o LinkedIn dela de uma forma tão humana, tão assim natural. E ela começa a tirar dúvidas, trazendo informações, curiosidades sobre esse assunto, que hoje as pessoas falam assim, ó, nossa, queria uma referência da área de saúde no LinkedIn. Alguém tem? A Geisa Luz é uma das mais lembradas também. A Geisa Luz, ela traz esse tipo de conteúdo para mostrar o quanto ela conhece. Então, assim, tem um professor chamado Rodolfo Sabino, que uma vez ele falou assim, Cris, no meu LinkedIn eu uso 2 formas de post. Eu gosto de trabalhar posts que mostram que eu sei, ou seja, que eu tenho conhecimento sobre a área que eu atuo, que eu mostro um pouquinho mais com debates. Eu não só apenas jogo um link para a pessoa ler sobre o assunto. Eu trago um pouco da minha opinião, eu trago uns destaques do que eu li, eu gostei e chamo as pessoas para debaterem comigo nos comentários. Ele faz esse tipo de post para poder engajar a rede dele com assuntos que ele sabe, mas ele fala assim, ó, eu também tenho uma outra coisa, Cris. Eu gosto de mostrar que dá resultados. Então eu também tenho uma entrega para um cliente que funcionou, por que não fazer um post onde você, de repente, pede autorização para esse cliente para divulgar a história dele? Histórias de sucesso, histórias da sua entrega do seu trabalho para mostrar que você não apenas fala que sabe, você tem provas de que você entrega também. Então, posts que fazem essa prova social de que você realmente tem entregas bacanas do seu trabalho, trazer coisas sobre conhecimento da sua área, mas tem uma outra coisa. O Rafael Kiso, que é da MLabs, depois sigam o Rafael Kiso, é com K, e K
SEO. Rafael Kiso é muito bacana o perfil dele. Ele traz muitos números e dados de pesquisas e ele falou principalmente ali entre março e abril que assuntos sobre coronavírus cresceram dentro do LinkedIn. E eu mesmo usando ali a rede todo dia, o que eu percebi? A gente está dentro da rede diariamente, acompanhando o dia a dia, não só para a gente poder fazer o nosso marketing pessoal, mas também para entender para onde a rede está indo. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber, poxa, estamos num momento de pandemia. Será que de repente eu falar só do meu produto aqui, isso vai casar com o momento da sociedade? Será que eu não vou entrar num assunto quando alguém vai falar assim, nossa, tá todo mundo falando aqui de momentos complicados, que estão perdendo emprego, que estão querendo buscar outras oportunidades e você só vem falar do seu trabalho que não tem nada a ver com isso? Então, eu tenho que sentir também a rede. Se a rede está indo para o lado do coronavírus e está falando sobre a pandemia, das dificuldades que nós temos agora, cada um aqui na sua casa, cada um num ambiente novo que a gente não estava acostumado de ter que fazer lives o tempo todo, conversar mais por call, por conferências, esse tipo de assunto talvez você também vai ter que ir para esse lado. Teve muita gente que começou a trazer dicas de como elas estão lidando com isso dentro das suas casas, muita gente compartilhou materiais gratuitos, o próprio LinkedIn abriu a plataforma LinkedIn Learning, que é a parte deles onde eles têm cursos EAD, que são pagos, na verdade, você tem que ter uma conta premium no LinkedIn para você fazer os cursos, mas adivinha, os caras foram lá e abriram vários cursos online para que as pessoas pudessem fazer, principalmente em assuntos de produtividade, trabalho remoto e também de resiliência e assuntos voltados à psicologia, porque também nós temos que ler isso, né? Poxa, nós estamos vivendo um momento assim muito único e assim muito novo e que nem todo mundo assim está lidando da melhor forma. Esses cursos podem me ajudar de repente a entender melhor como passar por isso assim, sobre inteligência emocional, esses assuntos. Tudo isso que eu estou falando, gente, pensa, são assuntos e tópicos que eu posso abordar. Então é importantíssimo, Estela, quando eu entrar no LinkedIn, é entender sobre o que a minha rede está falando, sobre o que a sociedade está achando importante comentar, e eu entender dentro do meu assunto o que eu posso trazer de interessante, né? É um grande resumão, mas é legal que quando a gente vai seguindo pessoas, você vai entendendo que é uma mesclagem de um pouco de tudo isso. Não tem fórmula de bolo, faça 3 posts por semana de tais assuntos que você vai bombar. É você gerar conversas reais. É isso aí. Eu acho que quanto mais verdadeiro você parece na rede, melhor para você, né? Obrigado de coração aí pela oportunidade. Muito obrigada, Cristiano. Valeu muito. Fico super grata pela tua presença aqui, foi ótimo. E eu quero lembrar vocês que semana que vem tem mais Carreira em Destaque.